Carlos, eu não estou te ouvindo, tá no mute? Ah. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como a Augusta falou, meu nome é Carlos. Espero que todos estejam bem. Apenas para confirmar, alguém não vê a minha apresentação aí? Tá ótimo, então. Queria hoje, né, bater um papo, né, com o convite aí da Augusta, bater um papinho rápido com vocês sobre questão de agilidade organizacional, trazer um pouco, né, uma visão mais provocativa nessa questão de agilidade que é colocado, né, durante todo o nosso mercado, tudo aí para dentro da nossa organização. E o que se fala, né, de agilidade organizacional no mercado como um todo. Eu já atuo com agilidade organizacional, né, ou Business Agility, já há um pouco mais de 2 anos dentro das organizações, e agora, de alguma forma, ele, né, acabou tomando uma proporção bem maior, né? As empresas começaram a descobrir que agilidade somente na TI não era o suficiente para fazer com que a empresa alcançasse novos patamares, um novo platô de evolução, né? Então, aqui é realmente um bate-papo, quem quiser a qualquer momento interromper ou fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu trabalho com tecnologia já há alguns anos, né? 23 anos que eu trabalho com tecnologia. Minha formação é técnica, porém eu acabei, né, desde 2008 eu trabalho com gestão de projetos, então desde cedo eu já entendo que trabalhar com projetos é trabalhar com pessoas, então eu acabei me especializando muito nessa área também, então eu acabei buscando, né, formação em coaching, né, pela Sociedade Brasileira de Coaching, e acabei também buscando o meu mestrado em gestão de RH e comportamentos organizacionais, que eu fiz em Portugal. Justamente para poder lidar melhor com as pessoas e com equipes, né? Liderar equipes, isso é da melhor forma. Então, desde 2017, início de 2017, mais ou menos, eu já atuo com consultoria e transformação ágil e digital dentro das organizações. Meu último emprego mesmo, né, foi na Drogaria Araújo, fui gerente de inovação lá, e acabei indo para o mercado a partir dali, com treinamentos e tudo mais. Tenho várias certificações aí na área de agilidade, mas o que traz a minha experiência toda é desde 2010 trabalhando com agilidade, quando eu fiz meu primeiro treinamento oficial aí, que foi foi a segunda turma, né, em BH na época, com o Alexandre Magno, que eu fiz o CSM. Então, desde então, eu venho já trabalhando com treinamentos e tudo mais. Eu acabei criando um treinamento, né, que acabou ficando muito famoso e acabou rodando o Brasil aí durante os últimos 2 anos. Treinei mais de 5.500 pessoas, fiz mais de 140 turmas, né, com o Lego Scrum Game e depois com o Lego Kanban Game, né, tudo trabalhando com Lego. E depois, entre outros treinamentos aí que eu tenho. Aí também as redes sociais, se quiserem, né, me seguir aí, fica à vontade. Já sou bem ativo na questão de redes sociais aí, né, faço bastante publicações aí e tudo mais. Bom, nós estamos enfrentando uma nova era, isso aí a gente já sabe, né, todo mundo já tem uma visão e a gente costuma chamar isso de VUCA, né, só que VUCA já está batido, né, todo mundo fala de VUCA, 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 VUCA. E a gente, mais do que o conceito de VUCA, a gente vive o VUCA, né? Então, a questão da volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, para nós a muvuca já é algo mais comum, né? Então, a ideia é que o nosso mundo muda o tempo todo, né? E como Zygmunt Bauman, né, um sociólogo polonês, falava sobre a questão do mundo líquido, né? Por que ele é líquido? Porque, como líquido, o nosso mundo não permanece mais da mesma forma durante muito tempo. Então, nós estamos numa era de evolução, amanhã evolui de novo, evolui novamente, vamos buscar evolução, e a chamada transformação ágil ou transformação digital, que a gente acredita que se transformou e pronto, acabou. Não, está só começando. Porque a transformação digital ou a transformação ágil, ela é um meio para você alcançar determinados resultados. E aí você não se transforma e para, você transforma e continua mudando.
Então, você está sempre buscando coisas novas, sempre evoluindo o tempo todo, né? Então, as empresas, elas não permanecem por muito tempo da mesma forma ou com um único produto ou um único serviço. Então, a gente tem que estar sempre buscando entregar mais, mais da organização para o cliente, para as pessoas, né, para o mercado, foco no cliente, obviamente, né, o tempo todo nós precisamos ter o foco no cliente, e tudo isso nós vamos, como que a gente vai conseguir entregar, né, esse valor todo, nessa velocidade toda que a gente precisa, né, transformando realmente, né, tendo aí a empresa com uma capacidade ágil, né, com uma capacidade de agilidade muito alta. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo totalmente digital, que as empresas vão ganhar escala, né? Já se fala aí das organizações exponenciais, ou seja, a gente vai ganhar escala quando a gente está no digital, né? Quando a gente tem a tecnologia para nos ajudar a escalar isso. Então, realmente o mundo digital vai ser dominado por essas empresas ágeis. E esse mundo, né, de alguma forma, ele vai ser apoiado pela agilidade. Então, a agilidade, ela pode ajudar as organizações nesse momento de crise, né, no momento onde precisa se adaptar, se adequar, trazer novos resultados e ter um foco no cliente. Porque ser digital e ser ágil já não é mais uma prerrogativa só da tecnologia, tá? Então, as abordagens ágeis, elas estão sendo aplicadas em outras áreas, de desenvolvimento de produto até a própria manufatura. E não só isso, mas também como ela engaja as pessoas e motiva os seus profissionais internamente dentro da organização, dando mais autonomia, né, e uma questão mais focada na criatividade. E aí, antes da gente falar sobre qualquer coisa sobre questão de agilidade, eu faço aqui a primeira provocação, é uma pergunta retórica, mas qual é o objetivo, né, da organização? Por que a empresa busca agilidade, né? Qual que é o resultado que se busca com agilidade? Ah, não, estou me tornando ágil porque o mercado está mandando. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ter um resultado, você tem que buscar um objetivo relacionado a isso. Se você não tiver um objetivo ou um foco estratégico, trazer agilidade não vai te trazer resultados. Você não sabe o que é para trazer. Então, nós vamos transformar digitalmente, vamos buscar agilidade para quê? Qual é o objetivo disso? O que eu quero alcançar com isso? Porque se a gente for falar realmente do que as empresas precisam, elas não precisam transformar digitalmente. Elas não precisam transformar, fazer uma transformação ágil. Elas não têm que ser ágeis. O que as empresas buscam? Resultado. Só que para o mundo como nós estamos, o meio é a agilidade, é a transformação digital. Então eu não posso ter como objetivo transformar, eu quero transformar digitalmente, esse é o meu objetivo. Cara, não existe isso. O que você quer buscar? Eu quero buscar determinado resultado. Ok, para você buscar esse resultado, você precisa ser exponencial, você precisa ter agilidade, você precisa eliminar desperdício, você precisa ter melhores processos, você precisa ter menos burocracia. Então, com isso, vamos trazer agilidade para nos apoiar nisso. Entende a questão? Então, é dessa forma, uma questão um pouco ao contrário do que muitas coisas vêm. Porque se você quiser ser ágil, compra um ágil aí, ó, um Chevrolet, né? Ah, não, então não é só ágil, eu quero ser flexível. Pô, então vai fazer yoga. Né? Não, o que eu quero buscar? Né? O que eu quero realmente trazer com essa visão toda de digitalização e agilidade e tudo mais. Então, agilidade não é um objetivo. Transformação digital não é um objetivo. Tá? Ela é apenas um meio para você alcançar um determinado resultado. E aí eu quero trazer aqui uma outra provocação, que as empresas veem muito a questão prática das ferramentas e processos. Tá? Então eu vejo as práticas, vejo Scrum, vejo Kanban, vejo Post-it na parede, vejo Trello, vejo Gira, vejo Azure DevOps. Tá? Isso é que as empresas veem, mas não é o que traz resultado. Tá? As empresas acabam focando nesse tipo de prática e ferramenta, mas não é isso que traz resultado, tá? Porque senão eu tenho um time ágil só por eu instalar Scrum, só por eu instalar Gira e começar a fazer reunião diária. Pronto, faço reunião diária, está resolvido, pronto. Já temos um time ágil. Não é dessa forma, tá? Por quê? O que traz mais resultado é aquilo que é pouco visível, que é justamente o que as empresas não conseguem ver. É mindset, os valores, o princípio. Por quê? Quem faz a mudança na sua organização, quem entrega resultado na sua organização são as pessoas, e não a prática, não o Scrum ou o Kanban, tá? Não é safe, não é isso que vai trazer resultado. O que traz resultado são as pessoas quererem fazer e quererem buscar resultados.
Tá? É isso que vai trazer, independente da ferramenta, independente da técnica. Tá? Não estou aqui defendendo nenhum tipo de bandeira de agilidade, não é isso, né? De abordagem ou metodologia, não é isso. Então, ou seja, o que é menos visível é o que é muito mais eficaz. O que é mais visível é pouco eficaz. Vocês podem perceber, eu mesmo entro dentro de alguns clientes às vezes e falo, e aí, cara, como é que estão? Não, aqui a gente está tudo ágil. Ah, que legal, o que vocês estão fazendo? Estou rodando Scrum. Ah, bacana, está entregando valor? Não, a gente entrega as coisas que são planejadas na sprint. Tá, mas entrega valor no final da sprint? Então, valor, assim, sabe? Cara, para que estão fazendo isso? Né? Para que vocês estão fazendo dessa forma se você não entende qual que é o resultado que você precisa? Se você não sabe qual é o objetivo que você quer alcançar? Fazer reunião diária, para quê? Se você não traz resultado com isso. Fazer retrospectiva para quê? Se você não consegue fazer, se você não consegue melhorar aquilo que você coloca numa retrospectiva para ser melhorado. Né? Então, tem coisas que não fazem sentido. Agora não, se eu estou buscando realmente ser melhor, criticar, fazer sugestões de melhoria, trazer de alguma forma soluções, porque reclamar qualquer um sabe, trazer soluções e tudo mais, opa, beleza, já está com um mindset um pouco diferente. Então é isso que a gente precisa buscar. Vamos lembrar aí do cone da agilidade, onde nós temos lá os nossos 4 valores, 12 princípios, muitas práticas, tem vários frameworks e tudo mais, mas vamos lembrar que a agilidade começa por mindset, por comportamento. Então eu preciso ter um comportamento ágil. Que comportamento é esse? Perguntar por quê, entender por que aquela atividade minha está ligada ao objetivo estratégico, qual que é o objetivo da minha área, trabalhar em equipe, ajudar meu coleguinha, né? Porque às vezes o coleguinha vem pedir ajuda e fala, não vou te ajudar não, porque senão eu estou preso aqui, não sei o quê. Não, cara, vamos lá, vamos ajudar, nós somos uma equipe. Não é isso que agora está na moda, tal da squad? Eu tenho lá um time, coloco o nome de squad e pronto, tá tudo resolvido. Quem dera! Quem dera! Né? Então, você quer transformar o seu time e tudo mais, transforma ele de verdade. Faz com que sua equipe realmente trabalhe de uma forma sinérgica, né? Todo mundo numa sinergia, todo mundo buscando o mesmo objetivo, um ajudando o outro, tendo autonomia para buscar os resultados. Aí depois que você conseguir tudo isso, você chama de squad. Mas não chama de squad isso não, porque squad nem no Spotify funcionou direito, né? Não tem o texto lá, não tem um artigo de um cara que trabalhou lá falando que nem lá funciona o negócio. Então, assim, não tenta colocar o que funcionou no outro para você, porque não vai funcionar. Não é assim, né? As empresas são diferentes, têm comportamento diferente, têm cultura diferente, pessoas diferentes. Quem dera fosse um software de caixinha que eu instalo na minha empresa, ou então um Thanos que eu instalo dentro, está tudo resolvido, tá? Então, você não é ágil quando você utiliza uma metodologia, um framework. Você é ágil quando você entrega valor para o seu cliente, ou seja, o que ele precisa para resolver um determinado problema, dentro da expectativa dele. Não dentro da sua expectativa, dentro da expectativa dele. Então eu tenho que ter uma visão de trazer esse cliente no centro. Eu trouxe aí uma chargezinha que eu acho muito legal. Nosso objetivo é entregar 1 milhão de unidades nesse trimestre. Aí o cara pergunta, mas nós temos algum objetivo que envolva deixar os nossos clientes felizes? Ele falou, não, estou falando sobre o nosso objetivo, não deles. Totalmente diferente. Ou seja, não faz sentido. Se eu não tenho o meu cliente, se eu não entrego coisa para ele, não faz sentido eu fazer tudo isso que eu estou fazendo. Eu tenho que tornar a entrega de valor para o meu cliente uma obsessão. E nesse momento eu não preciso de ferramenta, não preciso de prática, não preciso de nada, preciso de comportamento. Preciso ter preocupação de que aquilo que eu estou fazendo entrega valor para o meu cliente. Como é outra história, mas eu preciso ter esse foco. Então, todas as vezes que cai uma atividade na minha mesa, eu falo assim, isso aqui entrega valor para o cliente? Não, isso aí que eu que estou querendo. Não, você que está querendo? Não é assim que as coisas fazem. Vem cá, isso que você está pedindo. Traz o que de valor para o cliente? Então, o que eu vou ajudar? O que eu vou agregar de valor para isso, tá? Porque quando a gente fala de transformar, eu não posso estar falando só de uma área ou só da TI. Vamos lá, coloca Scrum na TI, tá tudo resolvido. Quem dera, não é assim que funciona. Nós precisamos das coisas um pouco melhores, um pouco mais trabalhadas dentro da organização como um todo. Escolher a melhor ferramenta, escolher a melhor prática, mas baseado na sua realidade. Não é porque o Scrum é o mais utilizado no mundo que eu vou colocar Scrum aqui. Não é porque o Kanban é o mais adaptativo de todos que eu vou colocar ele aqui. Eu tenho que saber o que eu vou alcançar com aquilo. Então, quando a gente fala em transformar, não estamos direcionando esforços somente para implementar novas tecnologias, mas também para mudar toda a cultura e o modelo, toda a cultura, modelo e estrutura organizacional. A agilidade mexe na estrutura organizacional. Eu não estou falando dela fisicamente, porque sempre vai ter um chefe, sempre vai ter uma hierarquia. Eu estou falando dela virtualmente, onde os processos correm horizontalmente. Porque
Porque toda empresa tem processo, toda empresa tem cadeia de valor. Se você não conhece a cadeia de valor da sua organização, tem um problema aí. E a gente precisa entender para que a gente possa sugerir inovações, para que a gente possa sugerir melhorias. E a cadeia de valor estoura dentro das áreas, porque eu preciso ter os meus processos das minhas áreas, de cada uma das áreas, muito bem fluido, né? Com fluxo contínuo, entrega de valor e etc. Tá? Então, Taishi fala um negócio que falava, né? O progresso não pode ser feito quando estamos satisfeitos com a situação existente. Tá? E é verdade, se a gente está muito cômodo, se eu estou satisfeito com aquele momento que eu estou, eu não vou buscar mudança, eu não vou buscar melhoria, eu não vou buscar melhoria contínua, né? E eu estou falando de PDCA, de Edward Deming, né? Que 1900 e alguma coisa, 1920, sei lá. Mas, então, Deming já trazia uma visão de melhoria contínua, obviamente baseado na filosofia do Kaizen, mas eu preciso estar incomodado com aquilo que eu faço, para que eu possa buscar realmente uma visão melhor. Só que eu só vou buscar uma visão melhor, e eu só vou buscar resultados melhores e resultados diferentes se eu souber como funciona a minha empresa. E para eu saber como a minha empresa funciona, eu preciso conhecer a minha cadeia de valor. Eu preciso saber qual é a cadeia de valor da organização. Eu preciso saber por onde passa para que eu possa gerar resultado para o meu cliente. Tá? E as atividades que a gente faz no dia a dia? Dentro dessa cadeia de valor existem várias atividades no nosso dia a dia, seja no RH, no financeiro, no comercial, no marketing, seja qualquer uma das áreas. A atividade que você está fazendo está ligada ao seu objetivo estratégico? Você está entregando valor? Você está entregando alguma coisa? Você está agregando valor àquilo? Então nós temos que nos questionar o tempo todo para saber o que a gente está fazendo. E não só isso também, é entender os dados, avaliar os dados, avaliar as informações que nós temos ali. Você conhece sua capacidade, né? Você conhece o seu throughput, ou seja, a taxa de saída média, ou né, a sua taxa de entrega. Você conhece o lead time, né, que é o tempo de entrega. Isso aqui não é conceito de Kanban, isso é conceito de Lean, tá? Todos esses nomes aqui é de Lean, que o Kanban acabou aderindo de alguma forma. Qual que é o objetivo estratégico que está relacionado à sua atividade, né? Você sabe se o seu cliente está satisfeito com o seu produto? Né? Como que você sabe? Né? Você roda um NPS? Como é que está a moral do seu time? Ou seja, são coisas que a gente precisa ter dados. Até o próprio Deming falava, né? Morreu, tadinho. Eu confio em Deus e todos os outros têm que me trazer dados e fatos. Ou seja, data-driven, né? Se for para discutir opinião, eu prefiro ficar com a minha. Então, dados, tá? Dados, informações, eu preciso desses dados, tá? Para que possa, de alguma forma, embasar todas as decisões, todas as soluções que eu vou propor, né? E tudo mais. Mas não adianta ter todos os dados se você não sabe interpretá-los. E aí eu vou contar uma história para vocês que é bem legal, que é do Abram Wald. Abram Wald foi um estatístico matemático que era professor da Faculdade de Colorado, dos Estados Unidos. O mais legal é que, em 1945, o Exército dos Estados Unidos chamou 10 estatísticos e matemáticos para poder apoiá-los numa questão que era blindar os aviões. Bom, todos nós aqui sabemos, se eu blindar um avião inteiro, ele nem sobe, né? Ele nem sai do chão. Talvez ele nem ande. Mas e se eu blindar ele no lugar errado, o que acontece? Ele perde a flexibilidade, a adaptabilidade dele de desviar de ataques e tudo mais. Ou seja, eu vou piorar a situação em vez de melhorar, né? Então, o que Abram Wald fez? A primeira pergunta que na verdade, o primeiro pedido que Abram Wald fez foi o seguinte: olha só, eu preciso de alguma forma ter um mapeamento o mapeamento dos tiros dos aviões, né? Eu preciso saber onde que os aviões são mais atingidos. E aí fizeram esse mapeamento e mostraram para ele. Ele olhou para isso, olhou. Falou, então tá, então cadê os tiros que estão faltando? O Abram Wald perguntou sobre isso, né? Cadê os tiros que estão faltando? Aí ele olhou, o pessoal olhou, os outros estatísticos olharam, não entenderam nada que ele falou. Ele falou, cara, eu preciso saber onde estão os tiros. Não, os outros tiros estão nos aviões que não voltaram. Então, já sei. Então, o que eu vou fazer? Interpretei os dados, ele interpretou muito bem os dados e falou, olha, então tá, então nós vamos blindar aonde não foi atingido. Porque os aviões que foram atingidos naquele lugar não voltaram. Então, o que aconteceu? A partir daquele momento, os aviões começaram a voltar mais. Ou seja, não adianta eu ter só os dados. Eu também preciso saber interpretá-los.
Porque só ter dados, né, só ter números ali e não saber interpretar também não adianta muita coisa. Eu tenho um esforço gigantesco para levantar os números, mas eu não tenho um esforço, né, um entendimento daquilo como funciona. Não quero entrar aqui na questão básica, não, mas o que é agilidade, né? Agilidade é a sua capacidade de deixar de fazer trabalhos que não precisam ser feitos. Ou seja, eliminar desperdício, baseado no Lean, né? Tá lá no Lean isso. Eu, de alguma forma, ter a minha capacidade de adaptação, né? Eu conseguir fazer exatamente o que precisa ser feito, tá? É essa a minha habilidade, né? A habilidade de fazer o que precisa ser feito. E para isso eu preciso de um senso comum, eu preciso de um senso curioso. Quando vierem pedir alguma coisa, perguntar por quê? Cara, por que eu tenho que fazer isso? Né? Para que eu tenho que fazer isso? Entende que até agora eu só estou falando de comportamento, até agora eu só estou falando de habilidade, não falo em nenhum momento sobre ferramenta. O que vai fazer, onde você vai controlar e etc. Não me importa. O mais importante nesse momento é realmente o mindset, o entendimento sobre isso. E o Peter Drucker fala um negócio que eu acho sensacional, que está muito ligado a isso. Então não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Eliminar desperdício. Então, eu fui muito bom em fazer algo. Ah, que legal, você foi bom em fazer isso aqui, hein? Legal. E para que serve? Serve para nada. Adicionou valor? Não, não adicionou valor. O cliente gostou disso? Não, não ficou legal. Ajudou em alguma coisa a trazer resultado? Não, não ajudou. Para que vocês fizeram isso? Por quê? A gente precisa perguntar, a gente precisa questionar, a gente precisa entender. Isso precisa ter autonomia para poder fazer esse questionamento. Então, dentro das organizações, principalmente as que eu trabalho, que eu levo a agilidade organizacional, uma das primeiras coisas que eu trabalho são técnicas 5W2H, o 5 porquê, Ishikawa, Pareto. São técnicas que você identifica a causa raiz de alguma coisa para que você possa ser eficaz, né? Para que você possa fazer a coisa certa. Então é isso que a gente precisa. Não é simplesmente colocar outros tipos de metodologias ou alguma coisa assim, sem ter isso. Porque senão a gente acaba fazendo reunião diária preocupado com o tempo de 15 minutos e não preocupado com o valor que eu entrego. É o que eu mais encontro dentro de cliente. Vocês fazem reunião diária? Fazemos. E aí? Não, 15 minutinhos, tem que ser 15 minutos. Aí um dia eu fui participar de uma, o cara tava falando umas coisas lá e deu 15 minutos, o cara, não, acabou. Falando, não, mas o cara tá falando. Não, acabou. Não entendi. Cara, se você faz reunião diária preocupada com 15 minutos, mais preocupado com 15 minutos do que com a informação que é passada, tá errado, tá invertido seu raciocínio. Os 15 minutos é apenas para tentar dar uma limitada na coisa, mas se você passar, se você fizer uma reunião diária de meia hora, mas desde que ela entregue valor, gente, não se preocupa com isso, não. Se você fizer uma reunião diária que demora meia hora, não tem problema. O importante é que entregue valor. Agora, se fizer de meia hora ficar batendo papo de futebol, é outra história. A mesma coisa dos 15 minutos. Não, corre, fala rápido. Aí o cara, não, eu fiz isso, tô fazendo isso, vou fazer isso, não tem impedimento nenhum. Pronto, acabou. Aí o outro, próximo. Que informação que você está passando nisso? Que valor que você está entregando com isso, gente? Fazer retrospectiva bonitinho, lá com speedboat, fazer lá o que foi bem, o que foi mal, tal, aí todo mundo escrevendo post-it, agora não, porque agora é tudo virtual, né? Mas vai lá, escreve não sei o que, tal, lindo, bacana, bate palma, tira fotinha, fala, fiz retrospectiva, tá? O que você trouxe de valor? Você fez a retrospectiva, trouxe alguns problemas, quem está fazendo o plano de ação para resolver aquilo? Ah, não tem. Então não adiantou nada essa retrospectiva. Não adiantou nada você fazer bonitinho, speedboat, que negócio todo, falar que o negócio tá legal. Não adianta. Se você não trouxer a retrospectiva para um plano de melhoria contínua, que realmente você aprenda com isso, não adianta fazer isso. Porque a solução não está na ferramenta, a solução não está na reunião, está nas pessoas. Então é isso que nós precisamos trazer. E aí, quando a gente fala de agilidade organizacional, a gente está falando disso, de agilidade na organização inteira. Eu não estou falando de ter timizagens. Timizagens não tornam a sua empresa ágil. Agilidade organizacional é onde você vai ter a sua capacidade exponencializada, sua capacidade de se adaptar e flexibilizar e exponencializada. Por quê? É o resultado da estratégia organizacional que tem como foco a entrega de valor para o cliente. É a sua capacidade de se adaptar e flexibilizar diante das necessidades do mercado. É a capacidade da organização e dos times de adaptar e flexibilizar para entregar valor ao cliente.
É isso. E aí eu só consigo essa capacidade quando eu tenho RH ágil, eu tenho a contabilidade ágil, eu tenho o marketing trabalhando de forma ágil, eu tenho o comercial trabalhando de forma ágil, inclusive até a TI trabalhando de forma ágil. Porque a gente começa pelo lado errado, a gente coloca a TI toda como ágil e pronto, tá lindo, maravilhoso. Não, mas sua empresa não tá ainda legal. A TI trabalha bem e tal, bacana, mas quando chega no marketing, no RH, na contabilidade, no financeiro, trava tudo, né? Então não dá. Ou seja, inovar, a sua capacidade de inovar e se adaptar rapidamente, são cada vez mais as principais habilidades para uma sobrevivência de negócio. Por quê? Com agilidade organizacional, você precisa focar em eliminar desperdício, eliminar a complexidade das áreas. E aí você abre espaço para eficiência e eficácia. Lembrando que eficiência é fazer do jeito certo e eficácia é fazer a coisa certa. O mais legal é eu ter esses dois unidos, fazendo do jeito certo a coisa certa. Mas eu só consigo isso quando as pessoas entenderem que isso é o mais importante de tudo. Isso é mais importante do que ter um Scrum Master. Isso é mais importante do que ter um Agile Coach. Isso é mais importante do que falar que roda Squad. Ter essa mentalidade de buscar o tempo todo, ter uma visão de trazer a estratégia, de aumentar a eficiência e a eficácia da organização. Tá, Carlos? E por onde eu começo, né? Como que eu coloco Business Agility na minha empresa, né? Como que eu implanto Business Agility na minha empresa que é de alta complexidade, muito grande? Não é a melhor pergunta, tá? O quanto a minha empresa tem a capacidade de adaptação seria a pergunta correta. O quanto a minha empresa tem essa capacidade de adaptação? Por quê? Porque agilidade não se implanta. Agilidade você mede. Ah, vou implantar agilidade. Não, não existe isso. Todas as empresas são ágeis. A questão toda é quão ágil você é. Você tem a sua capacidade de adaptação e flexibilização de acordo com a velocidade do mercado para poder sobreviver? Não, não tem. Então você precisa acelerar. Ah, não, tenho, já respondo rápido, coloco produtos rápidos, né? A empresa contrata rápido, nós cobramos rápido, o cliente... Eu estou falando de rapidez mesmo, tá? Não estou falando de questão né, do conceito de agilidade, não. Estou falando de rapidez. Você é rápido para atender o mercado? É igual eu falo sobre a questão de você ter uma empresa muito grande, como um Titanic, mas ter o corpinho de um jet ski. Você é grande, mas você tem uma agilidade, né, uma capacidade de se adaptar muito fácil. Né? Se vier um iceberg, você consegue desviar rapidamente. E se vier uma nova necessidade do mercado, você consegue adaptar rapidamente. Eu tenho um cliente que depois que ele fez, ele estava no meio da transformação, a gente estava fazendo um trabalho de transformação, depois de um diagnóstico grande e tudo mais, aí veio a quarentena. Ele colocou, em 2 semanas, 2.500 profissionais dentro de casa. Lembrando que, chamando atenção para alguns profissionais, nem internet tinha. Esse cara instalou a internet, mandou cadeira, alguns computadores, algumas pessoas tinham PC, né, aqueles grandões lá, comprou notebook. 2 semanas ele colocou 2.500 profissionais dentro de casa trabalhando e entregando os mesmos resultados de sempre. Então, isso é sua capacidade de adaptar e flexibilizar diante da necessidade do mercado. E eu conheço outras empresas que se diziam ágeis, que estão até hoje lutando para tentar colocar a gente dentro de casa e ainda não consegue. Né? Não consegue nem confiar nas pessoas que estão dentro de casa. Fica lá tentando controlar com ferrinho de dentista. Não dá para você controlar pessoas dentro de... Ou você confia ou você demite. Não tem outro jeito. Porque nesse momento não tem como, né? Você ficar, né, de alguma forma, controlando muito, muito próximo. Então, o quanto a sua empresa tem a capacidade de se adaptar e flexibilizar diante das necessidades e velocidade no mercado. Você age rápido, né? Você tem uma agilidade de flexibilizar, é essa provocação que tem que trazer. Mas isso só vai conseguir se você tiver toda a empresa alinhada ao objetivo estratégico que foi determinado e todo mundo com seus objetivos alcançando aquilo ali, tá? Você precisa ter toda a organização sabendo qual o objetivo que estão sendo buscados. E para isso você precisa trazer estruturas flexíveis, lideranças situacionais e a busca, obviamente, do mesmo objetivo. E eu não estou falando de quebrar a hierarquia, não. Hierarquia sempre vai existir, ela é física mesmo, dentro daquelas caixinhas. Eu estou falando da questão de você trabalhar a empresa horizontalmente, né, onde os processos passam dentro das áreas de uma forma de fluxo contínuo, onde cada um agrega valor um pouquinho ali dentro dos processos e cada um ajuda o outro. De uma forma ou outra, um ajuda o outro. Mas não.
Eu coloco agilidade ali num time de tecnologia ou num time apartado e falo que a minha empresa é totalmente ágil, né? Então tem ali alguma coisa bem isolada e falo, não, minha empresa é ágil. Não, não é. Não é. Você precisa ter o todo. E não adianta também de usar uma única pessoa para poder puxar isso tudo, tá? Ela não vai conseguir. Por mais fera que ela seja, por melhor que ela seja tecnicamente, ela sozinha não vai conseguir. Então todo mundo coloca sempre, ah não, ele ali vai conseguir, ele que vai puxar tudo, deixa ele resolver. Não é assim que funciona. Precisamos todos unidos e buscando o mesmo objetivo. Porque nós precisamos acabar com essas brigas entre as áreas. Onde o RH briga com o financeiro com o comercial, o comercial com o marketing com a TI, todo mundo brigando com todo mundo. Ah, eu mando um negócio, a TI não me responde. Eu mando para o marketing me responde. Eu mando para o RH demora uma semana. Né? Você vai ter essa briga entre as áreas. Se você tem isso, você não tem agilidade. Por quê? Porque a sua empresa, ela é medida, né? A agilidade da sua empresa ela é medida pela sua área menos ágil. Então não adianta você ser ágil na TI se o RH, o marketing, vendas e outras áreas não forem. Você vai travar. Ah, eu sou rápido aqui, tá, mas e lá do outro lado? Não, lá do outro lado complicado, trava tudo, para tudo. Não, mas eu sou ágil. Tá, beleza, mas a empresa não é. E precisa enxergar isso, né? Por quê? São as pessoas que farão as mudanças acontecerem, não os processos, ferramentas e técnicas. E o que a gente precisa? De metas claras, concisas, centradas no cliente. Então nós precisamos promover comunicação e colaboração auto-organizadas entre as equipes e dar um pouco de poder a isso. E a cultura da empresa, de alguma forma, precisa ser alterada. Porque a cultura da organização, lembrando que ela é montada pelas pessoas, ela é criada pelas pessoas, a cultura da organização ela não é apenas pelo que a empresa vai lá e prega nos seus manuais, valores, visão e etc. Não é isso. Mas o que ela exerce no dia a dia. Essa é a cultura da organização, como as pessoas enxergam ela. Tá? E eu gosto muito dessa frase do Henry Ford sobre não encontre defeitos, encontre soluções. Por quê? Qualquer um sabe se queixar. Então, qualquer um sabe falar mal, qualquer um sabe brigar, qualquer um sabe questionar, mas e trazer solução? Né? Então, nós precisamos realmente pensar e modificar aí os nossos pensamentos, a nossa forma de trabalhar mais em equipe de uma forma bem autônoma. A execução das práticas do framework não te torna ágil, elas são apenas um meio para você alcançar a agilidade. Bom, pessoal, é isso. Acho que até falei bem rapidinho, ninguém me interrompeu, poderia ter interrompido com alguma pergunta. Fica aí meu recado e deixo aí aberto para quem quiser perguntar, questionar, perguntar alguma experiência e tudo mais. Tá bom? Valeu. Pessoal, pode ficar à vontade. Quem quiser perguntar. Fiquem à vontade. Não sei se eu fui sair falando rápido também. Eu falo rápido, gente. Podem perguntar, gente. Eu tô cobrando da Augusta por pergunta. Por favor, pergunta umas 100 perguntas aí. Vocês acharam legal? Enquanto eles pensam, tem algum feedback aí? Enquanto eles pensam, deixa eu só fazer uma colocação, Carlos. Você comentou aí eu sei que você atende aí, a sua consultoria atende, inclusive, grandes empresas aqui em BH, né? E o BMG também saiu muito bem, no meu ponto de vista, em relação à pandemia. A gente não tinha o home office, né? E hoje estamos todos praticamente em home office, só o que realmente não era possível ir para o home office aqui, que não foi, nem todos nós tínhamos notebook, e mesmo assim foi possível, né? Ou que foi levando as máquinas para casa. E, na verdade, a gente não viu, né? Isso não é uma fala da Augusta, mas é uma fala que nós ouvimos até no encontro que a gente tem com as lideranças do banco, que não houve uma perda da produtividade, né, dentro da organização. Então, assim, nesse ponto, considero que o BMG se saiu super bem, como em outros, né? Eu acho que talvez a gente pode estar caminhando aí dentro dessa questão das questões das metodologias ágeis, dessas mudanças que estão ocorrendo. Mas, do ponto de vista da Augusta, tá, pessoal meu, o banco sempre foi realmente um banco ágil nessa questão do que está acontecendo no mercado, de tentar se reinventar, que é uma coisa que, né, igual a gente estava comentando, né, eu estou aqui há mais de 10 anos, que eu sempre ouvi aqui em BH antes, e que quando eu entrei no banco eu entendi.
essa questão dele dar um jeito de se reinventar dentro do negócio dele para poder atingir, não estou querendo dizer que sempre atinge exatamente o ponto que gostaria, mas para não se deixar sair, Aham, inclusive, do mercado, né? Está indo legal. fazer, acho que 90 anos, se não me engano, agora em agosto. Então, eu acho até que a gente passou por isso aqui de uma forma positiva e, inclusive, não vou te dizer que antes do que essa, né, uma Google da vida até colocou o pessoal em home office antes, mas eu achei que o BMG, inclusive, reagiu a essa questão muito rápido, em colocar a gente em home office e priorizar essa questão. Não sei se você Legal, sabe, se você chegou legal. a ver, mas eu sei que eu não comentei com você, o BMG vai ficar em home office até dezembro, independente de Ah, que legal. definições de governo, inclusive, tá? E Esticou. no ano que, Muito bom. ele já avisou, nós ficaremos em home office até dezembro, e no ano que vem ele ainda está em análise ainda como que vai ficar, mas provavelmente a gente deve ter aí 1, 2 dias ou até mais em home office e os outros dentro da organização, tá? Muito Acabou que eu legal. acho que eu Que também bom. não comentei com você, ou melhor, acho que eu comentei, mas não hoje aqui, né? Algumas das pessoas que estão aqui hoje, né? Tá todo mundo em home office e grande parte é em São Paulo e outra parte aqui em Uhum. BH, tá? Dessa área. A Ah, parte de legal. desenvolvimento, você deve saber, ela predomina em BH, mas essa área aqui, Isso. ela predomina em São Paulo, tá bom? Gente, alguém Muito quer fazer bom. alguma colocação, perguntar alguma coisa? Por Não, pessoal, exemplo, pergunta Carlos, aí. qual metodologia que você vê hoje que está sendo mais utilizada dessas metodologias ágeis nessas organizações? O que você pode falar para a gente sobre isso, no sentido de do que você tem visto, que você tem ajudado, vou usar esse termo, né, implantar ou Uhum. passar a ser utilizado dentro das organizações? Então, dentro das empresas, o meu trabalho, por exemplo, ele está muito ligado a como que funciona, né? Eu faço um diagnóstico, entendo a maturidade da empresa dentro de uma escala de níveis que eu tenho, né? Que é padrão de onde eu vou entender onde que a empresa está e quais os planos de ação para determinadas coisas. E entender cada produto e cada serviço da organização para poder colocar. Não adianta você sair colocando Scrum para tudo quanto é lado, que no Scrum não funciona para todas as formas, né? Não vai entregar valor sempre. Então você precisa entender qual é a característica de um determinado produto para poder saber o que você vai implantar lá. Então, às vezes eu implanto Lean, né? Apenas um Lean mesmo, de fluxo contínuo, melhoria de fluxo, etc. Às vezes em um Kanban, que é um pouco diferente, né? A atuação do Kanban, a forma que o Kanban coloca. Às vezes vem um Scrum, né? Às vezes vem um híbrido não, um adaptável, tá? Ou seja, vem um Scrum, mas tem uma adaptação ali para mexer em alguma coisa, etc. Eu não vejo, tá, em nenhum trabalho que eu fiz, eu consegui colocar com exceção do Kanban, obviamente, que é totalmente adaptativo, mas, por exemplo, Scrum, eu nunca vi Scrum funcionar chiitamente a mesma coisa, não, não funciona, não é assim. A gente precisa adaptar, a gente precisa ter um tailoring ali, né? Da forma como tem. Né? Se você pegar o livro e implantar, sem adaptação nenhuma, é meio complicado, a não ser que você se adapte totalmente a ele. E aí eu não sei se a empresa quer dessa forma, mas acontece. Que aí você vai ter que se adaptar ao negócio, a uma ferramenta ou um framework, do que você adaptar aquele framework para você, que eu acho que isso é um nível de maturidade alto, tá? Então, não há um padrão, viu, Augusto? Ah, aqui todas as empresas estão colocando Scrum. Não tem. Tem empresas, por exemplo, que eu atuo, que tem Scrum numa parte e tem Kanban na outra. Tem um híbrido, né, de Kanban e Scrum, não é híbrido de tradicional e preditivo, não é isso. Mas tem um híbrido ali de Scrum e Kanban, que eles chamam, ou de Scrumban, alguma coisa assim. Mas aí é questão só de nomenclatura. A questão toda você precisa adaptar para a sua necessidade. Você precisa fazer entregas semanalmente, muda muito, muda todo dia, e você tem aquele chiitismo de não, abriu a sprint, não se altera nada mais lá dentro. Gente, isso está errado. Não é assim. Se o cara precisar mudar alguma coisa porque mudou o mercado, não vai mudar porque a sprint já começou? Não, não faz sentido isso. Então é melhor você de alguma forma cancela o que precisa e vai lá e modifica. Não, não posso mudar porque a sprint já começou. Isso não pode. Você não pode travar o negócio, alcançar resultado, porque você está seguindo, né, no livro um framework.
Então, assim, tenho, eu tenho colocado muito mais, eu tenho colocado para funcionar muito mais Kanban do que o próprio Scrum, tá? Porém, o Kanban precisa de uma maturidade um pouco mais alta, porque como a questão ali já não tem muito aquela questão de estimativa, é mais previsibilidade, então Sim. você precisa de uma maturidade muito mais alta, não só da tecnologia, tá? A tecnologia é o menor dos problemas. O maior problema é o usuário, é a área de negócio. Ela, e não necessariamente a sua necessidade da TI, tá entendendo? A TI é um meio, a tecnologia é um meio para você alcançar lá o resultado de negócio. Então acontece muito isso, não tem um padrão, mas com times de maior maturidade, a gente tem colocado mais Kanban para funcionar do que Scrum, tá? E é escalar, inclusive, com um Kanban do que com qualquer outro tipo de Safe, ou LES, ou Nexus. Kanban é muito mais fácil de escalar. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, você entende que para uma empresa que está começando nessa metodologia, o Kanban seria o ideal? Precisa analisar muito mais do que só o início, mas sim, o Kanban eu colocaria, eu colocaria um peso a mais no Kanban, tá? Vamos lembrar que para chegar nisso aí tem que ter feito um trabalho muito grande antes, tá? De entendimento, mindset, o cara entender o que é agilidade. Antes dele entender o que é ferramenta, ele entender o que é agilidade. Porque quando ele chega na ferramenta, ele faz todo o comportamento e habilidade dele relacionado à agilidade, por quê, questionar, trazer novas soluções e tudo mais, não importa a ferramenta, mas aí ele já chega na ferramenta com esse mindset. Então ele fala, não, peraí, então aqui eu consigo, pessoal, vamos fazer isso, vamos pensar nisso, tal, e etc. Então, o Kanban, eu diria que para quem está começando, assim, ele é mais fácil, né? Porque não tem aquele negócio. O problema do Scrum, né? Eu não diria problema, mas o problema para a nossa cultura, para a cultura de algumas organizações, você já chega determinando 3 papéis. PO, Scrum Master e time. Acabou. Quem é o Scrum Master? O gerente do projeto. Quem é o PO? Analista de requisito. Quem é o time? Aquele povo que trabalha ali de qualquer jeito. Ou seja, entende que ele já chega modificando algumas coisas, já te tirando da zona de conforto, né? Então, eu conheço empresas, por exemplo, que lá não chama Scrum Master, chama Agile Master. Por quê? Porque teve uma discussão, olha só, teve uma discussão lá que era o seguinte, Scrum Master não mexe com dados, com previsibilidade, com olhar indicadores. Não tem isso escrito lá no Scrum Guide, certo? Só que aí, quando colocaram isso pro cara, o cara falou, não, mas Scrum Master não olha isso. Ele, Scrum Master não olha isso não? Então tá, então você é Agile Master, agora você olha, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, igual eu falo, com a maturidade das pessoas que estão ali. Você já percebe que esse cara não tem um mindset de agilidade. Ele tem um mindset de Scrum, que é diferente, né? Que são coisas diferentes. Entendi. É a percepção, tá, Joelma? Eu gosto muito de falar o seguinte, é a minha visão, não quer dizer que é verdade, tá, gente? É a minha verdade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigada. O povo tá tímido aí para perguntar? Gente, eu tô brincando, não vou cobrar nada da Augusta, não, pode perguntar. Então tá. Que pena. Deixa eu perguntar, então. Vai, Jaque. Carlos, é o seguinte, você comentou, né, que você tem as sprints e tem as suas entregas previstas, que nada, não teria problema alterar essa ordem aí, porque entrou uma coisa nova, né, e está sempre mudando e tem que ser flexível a isso. Mas se você começa a fazer isso com uma certa frequência, você não desmotiva a pessoa que começa e nunca termina, começa e não termina, começa e não termina, para ficar atendendo? Então, Como tratar isso? legal isso. O problema não está no Scrum, o problema não está no time. O problema está antes, entendeu? Isso está lá na área de negócio que alguém tem que ir lá e ajudar, que talvez o próprio time. O problema é que o time fica simplesmente recebendo uma mudança e reclamando. Não pode mudar, não pode mudar. Não, para, gente, respira. Vamos ajudar.
o cara do negócio, porque ele está tendo muitas dúvidas. Ele está alterando os negócios a todo momento. Vamos parar aqui um tempo e vamos ajudá-lo? Aí a gente senta lá com ele e fala, cara, vamos lá. O que você está precisando? Ah, você está tendo muitas dúvidas? Vamos fazer aqui um design thinking, um design sprint, vamos fazer uma descoberta de negócio melhor, porque você está tendo muita alteração, você está tendo dúvidas, e isso pode impactar na sua entrega. Não é impactar na minha sprint, é impactar na entrega dele, na entrega de valor. Olha, isso pode impactar na sua entrega de valor. Vamos fazer um trabalho em conjunto aqui para a gente fazer uma descoberta melhor e tudo mais, pelo menos para a gente ter uma previsibilidade aí de 2 semanas ou 1 semana que seja. Entende? É isso que precisa ser feito. Não, mas o problema é que nós ficamos do lado de cá, falando que a área do usuário é o problema, então eu vou ficar aqui me defendendo atrás dos conceitos de sprint para falar com ele que não tem que mudar. Então, se você percebe que o negócio é constante, para tudo, vai lá no cara que é responsável pelo negócio e fala, cara, vamos bater um papo aqui junto, porque esse cara não é seu cliente, o cliente está lá fora, não existe cliente interno. O cliente está lá fora, o cliente é quem paga a conta. Que internamente você tem parceiros. E aí que eu falo que vem o mindset da agilidade, a organização trabalhando junto, todos buscando o mesmo objetivo. A TI não pode buscar o objetivo de implantar Scrum e entregar sprint. Não, ela tem que assumir a responsabilidade de entregar valor do negócio. Para isso, ela precisa de um cara especialista de negócio. Então, o que ela faz? Ela se une à área de negócio, por isso que tem a questão até do squad e tudo mais, se une à área do negócio e fala, cara, olha só, está tendo muita alteração. Vamos pensar melhor nesse produto? Vamos fazer junto aqui uma convergência, uma divergência, vamos trabalhar aqui o Double Diamond da Design Thinking, vamos trabalhar ali Inception, seja o que for. Mas o meu mindset de agilidade me ajudou a entender o problema dele e cooperar para que nós juntos temos uma sinergia para entregar o mesmo objetivo. Porque o problema é que alguns times ficam mais focados no quadradinho ali de entregar, né, sprint. Tá, mas vamos ajudar o cara a desenvolver. Então o problema está antes. Se fica mudando muito, o problema está antes. Tá? Então esse é o diagnóstico que eu tenho de várias empresas. Tá? Agora não é só é caso verídico que isso acontece dentro das organizações. Dentro da própria Drogaria Araújo, quando eu estava lá, eu implantando as coisas, fazendo o que precisa ser feito, mudando algumas coisas, eu tinha problema com a área de negócio. A área de negócio não entendia o que era entregar a cada 1 semana ou 2 semanas. Eu não sabia, não entendia o que era isso. Aí fui lá, depois de dar treinamento para a área de TI inteira, que era um pouco mais de 100 pessoas, a gente foi lá e treinou a área de negócio. Aí a área de negócio começou a entender o que era isso, e aí a gente começou a trabalhar mais com parceria, as coisas foram fluindo mais, então ficou melhor, sabe, o relacionamento. Então eu trago essa percepção aí, essa visão, tá? Obrigado, viu, Jaque, pela pergunta. Eu que agradeço. Mais alguém? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Mais alguém? Pode ficar à vontade aí, gente. Se vocês quiserem... Ô, Carlos, dentro dessa questão que a Jaque falou, na verdade, você meio que já respondeu a pergunta que eu ia fazer, tá? Que eu ia colocar que nós lidamos justamente, né? Nós somos os intermediários aí entre a área de negócio e os desenvolvedores, né? E às vezes não, na maioria das vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir todas as informações que nós precisamos dessas áreas. Certo. Você colocou para a Jaque essa questão de treinamentos e tal. Mas, assim, no nosso dia a dia, o que você daria de dicas para a gente para poder conseguir tirar melhor essas informações, né? E, ao mesmo tempo, lidar com essas mudanças que nós estamos passando, que a Jaque, inclusive, trouxe na pergunta dela, em relação a que a gente tem sprints, né? Para que essas áreas também aprendam a se organizar. Mas não de forma que eu tenha que dar um treinamento para elas, né? Tirar elas do lugar delas, do conforto delas e levar elas para um treinamento. Mas como que a gente poderia, às vezes, né? Não sei se você tem alguma dica para falar, começa a tratar de tal forma, usa tal técnica, coisas mais simples que a gente conseguiria utilizar aqui de forma informal.
Tá, vamos lá. Quando eu digo o treinamento em si, não necessariamente precisa ser um treinamento formal e etc. Mas, assim, pelo menos conscientizar essas pessoas. Por quê? Vocês têm uma questão aí que a área de negócio está em São Paulo, a tecnologia está em BH, certo? Sim, quase Então, 100%. isso. Vocês têm essa questão. Hoje, essa limitação não é um problema mais, né? Porque essa tecnologia que todos nós temos. O que eu diria vocês precisam fazer a área de negócio entender o que é agilidade, que é fazer a coisa certa, trazer eficácia, fazer a coisa certa. E para isso eles precisam entender exatamente o que eles estão pedindo. Vamos lembrar que as coisas mudam, o mercado muda, mas a minha ideia não pode mudar, tá entendendo? O objetivo não pode mudar. Sim. Então, eu pedi que vocês fizessem um carro. Beleza, eu mudar a cor do carro, mudar a roda, mudar o volante, a altura do carro, beleza. O formato da porta, não tem problema nenhum. O que eu não posso é chegar lá e falar que era um carro, e de repente falar que era um avião. Não, peraí, ui, né? Então, o que vocês podem, o que eu diria para vocês fazerem? Não conheço o ambiente, tô aqui de uma forma leviana, dando uma sugestão para algo que eu não conheço, tá? Então tem que ser bem analisado isso. Primeiro, vocês precisam fazer um entendimento do negócio, entendimento do produto que precisa ser feito. Qual o resultado esse cara quer alcançar com o produto? A primeira coisa, tá? Porque o como tem que ficar com a tecnologia, o que tem que ficar com a área de negócio, tá? O cara tem que falar assim, qual o objetivo, a TI perguntando para o cara da área de negócio. Vem cá, amigo, qual objetivo nós vamos alcançar? Não, o objetivo é trazer uma melhor flexibilidade, uma melhor adaptabilidade, uma melhor experiência do usuário no nosso app. Beleza, deixa comigo. Você quer uma melhor experiência? Deixa comigo. Eu sou o especialista. Então eu vou trazer UX, vou trazer não sei o quê, vou trazer um monte de gente e vou propor a ele aquilo ali. Como que eu vou propor? Pode ser de várias formas. Lean Inception, Design Thinking, Design Sprint, seja como for. Protótipo, seja como for. Eu vou propor a ele. Então eu proponho. É isso, amigo? É isso. Isso aqui está trazendo o resultado que você espera? Então beleza. Posso desenvolver isso aqui? Posso. Aí você vai começar a desenvolver. A chance desse cara mudar algo depois de um trabalho desse é mínima. O que ele vai mudar é o tamanho da fonte e a cor. O resto da solução mesmo, duvido. Tá? Agora, se vocês... Eu não sei como funciona, tá? Desculpa a minha ignorância. Mas se vocês trabalham baseados em documentação, que a área de negócio manda para vocês fazem o entendimento no documento, faz uma reunião ou outra para tirar uma dúvida e manda bala na construção, vocês vão ter problema sempre com a alteração. Sempre. 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 Porque não foi explorado com a pessoa do lado de lá, o dono do negócio, né? Sei lá, se vocês chamam ele de PO ou alguma coisa assim, mas o dono da demanda não explorou isso. Simplesmente mandou um documento e tá todo mundo conversando, fez uma reunião rápida e mandou bala. Eu sou um cara muito... Eu questiono muito meus clientes quando eles tomam decisões numa reunião de um produto que eles vão construir em um mês, numa reunião de 4 horas. Gente, vocês não podem fazer isso, vocês têm que postergar decisões. Esse é o momento de vocês postergarem decisões para que vocês não tenham retrabalho. Então, numa reunião dessa de 4 horas, vai levantar um monte de hipótese. Vai para dentro de casa, trabalha um pouco nisso, etc. Volta, questiona o cara de novo, entende o produto e aí sim, né, tira algumas dúvidas e assim continua. Mas um problema maior das organizações é que tem data fixa para começar a sprint. Aí não pode demorar muito para o cara entender, não. Ele tem que fazer rápido o planejamento, ele tem que responder rápido, porque a sprint vai começar amanhã e tem que começar com os negócios tudo definidos. Aí começa a sprint só com um monte de dúvida para trás. Aí vai ter problema. Aí eu volto na questão da ferramenta. Vocês não podem deixar que a metodologia estrague o conceito e a questão da agilidade para entregar resultado. Você precisa entregar resultado. Se você demorar 2, 3 dias para começar a sua sprint, porque você estava definindo melhor aquilo que você precisa, você não pode ser demasiado, tá, gente? Obviamente estou falando aqui 2, 3 dias, mas você não pode ficar aí uma semana pensando no negócio. Aí é demais, aí você está sendo preditivo. Aí tá voltando para o tradicional. Mas a questão toda você explora as dúvidas ali para depois você começar. Não, você já quer começar e o cara ainda com um monte de dúvidas e fazendo... Aí você vai ter problema todos os dias. E aí você conversa com esse usuário, com esse cara que é o dono do negócio, uma vez por semana.
ou mostra para ele coisas demoradas. Gente, por isso que a questão da squad é uma mudança cultural, que todo mundo, né, é a questão toda que todo mundo coloca, porque o cara de negócio, ele está dentro do time. Então, a hora que eu precisar dele, ele está disponível, porque ele é do time. Não, eu peço pro cara, mas ele está fazendo outras coisas, ele tem outras atividades, ele tem outras responsabilidades, talvez esse cara não seja o melhor para ser o dono da parada. Então precisa estar junto o tempo todo. Tá? Enquanto houver dúvidas, essas mudanças constantes diariamente no que está acontecendo, é porque tem dúvida no produto. E vocês vão insistir em querer construir avião voando? Não dá. Fica calmo, coloca o negócio, pensa melhor, planeja, beleza, ó, é isso aqui tá fechado, não tá? Então tá, então beleza, se tiver que mudar aqui é uma corzinha, uma coisa ou outra, que é muito simples, beleza, então vambora. Aí vai embora. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito acontecer dentro de organização é as empresas estão pressionadas a seguir um calendário. Olha só, eu vi isso dentro de empresa, que eu dou consultoria, que tem profissional meu alocado. Tem data específica para começar todas as sprints. Tem data específica de quanto tempo tem que durar um planejamento, porque senão estoura as sprints, tem que começar com o que tem. Ou seja, o cara da área de negócio fica pressionado em tentar resolver o mais rápido possível, porque senão se ele atrasar a sprint, o início da sprint vai dar problema para ele. Ele não tem a tranquilidade de querer questionar, postergar uma decisão, pensar melhor. Não, ele tem que pensar tudo na pressão. E aí constrói coisas que tem retrabalho. E eu pergunto para essa gente, vocês entregam valor em sprint? Que valor, que meta? Você definiu o objetivo desse? Não, que objetivo? A gente define aqui a atividade que o cara manda e nós estamos fazendo. Se perdeu todo o sentido de se fazer a questão da atividade como um todo. O que você está fazendo é um cara que lê um Scrum Guide e está seguindo o que está ali. Por isso que, às vezes, o Kanban força muitas pessoas a pensar em outras coisas, de forma diferente. Tá? Sim. Só que usam o Kanban de uma forma errada também. Porque está muito desorganizado, usa Kanban que é fácil, não tem esse negócio de sprint. Aí desorganiza mais ainda. Por isso que eu falo, gente, mindset, comportamento, se você não se questionar, ficar fazendo reunião de 15 minutos, porque tem que ser 15 minutos, e esquece o valor, tem que fazer reunião de planejamento. Ah, não, mas para fazer a planning de um mês é de 8 horas, a planning de 2 semanas tem que ser de 4 horas. Cara, que pressão é essa? Que pressão é essa? Na verdade, colocam-se regras, né? E ao invés de adaptar ao que a empresa precisa. Isso. Você não tem que se adaptar à ferramenta, é a ferramenta que se adapta a você. Uma coisa que eu ouço muito é assim, é igual o RH, né? Não sei se tem gente de RH aqui, mas tem uma crítica muito grande a RH que no período de fechamento de folha não pode contratar. Tem um negócio assim, é uma das coisas mais críticas em RH que acontece. Aí eu falo assim, gente, por quê? Aí o pessoal fala assim, não, porque o pessoal fica agarrado, o sistema não permite a gente fazer as coisas. Sistema não permite? Como assim? O sistema é uma entidade agora, sentada na cadeira, que você pergunta para ela o que pode e o que não pode. Se o sistema não te atende, amigo, deleta o sistema e instala outro. Não, esse sistema é porque o sistema não... É igual isso. Ah, não, Scrum... Não, se você não fizer desse jeito aí, é Scrum But. Aí começa... Que isso, amigo? Quem disse isso? Se eu estou alterando algo para poder me adaptar à questão toda, para eu entregar valor, lembrando que o valor é a coisa final do negócio, não importa como eu vou usar. Não importa o que eu vou usar. Se eu vou usar Gira ou planilha de Excel, não importa. Eu vou entregar resultado? Então pronto. Eu vejo muitas empresas falando assim, não, eu vou colocar aqui o Scrum e tal, vou contratar o Gira. Para quê? Não, porque eu vou colocar Scrum aqui, a gente vai... Para quê? Você vai colocar Gira para quê? Não, para controlar as coisas. Amigo, você vai gastar dinheiro à toa. Primeiro você coloca o negócio para funcionar, coloca para funcionar num post-itzinho, coloca para funcionar num Trello que é gratuito, coloca numa planilha de Excel. Primeiro roda, testa, se adapta. Depois que você vê isso, você traz a ferramenta. Porque se você trouxer a ferramenta, você vai se adaptar a ela. Né? Vai ter que se adaptar a ela. E não ela a você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sou muito crítico com essa questão. Tá? Vou colocar e... Né? Eu falaria aqui por mais 2 horas, só essa pergunta que você fez aí. Não, tá perfeito. Eu gostei muito dos seus questionamentos, né, do que você colocou, até fiz algumas anotações aqui para eu refletir depois. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Gostei demais também. Obrigado, Jaque. Tem muito a ver, né, Jaque, com as situações que a gente passa. Demais. Eu também não tenho... Eu já vi empresas que têm DevOps,
Fala assim, não, aqui eu tenho DevOps. Ah, que legal, então pode implantar a qualquer hora? Não, o sistema que o pessoal está trabalhando é só quinta-feira de 3 às 5. Eu falei, não entendi nada. Aí eu fiquei sem entender. Oi, Cris, você quer falar? Não, eu só queria comentar aí, né? Não tenho perguntas, não, mas também anotei aqui algumas coisas que eu achei bem interessante, né? Quando o Carlos fala aí, né, que não adianta ter as reuniões, as cerimônias, né, e tudo mais, se não traz valor, né, se não traz valor para a empresa. Eu achei isso, né, bem legal. Acho que, né, a gente precisa ter isso bem em mente, né, porque a gente está, né, nessa transformação aí, implantando ágil, mas na verdade a gente tem que ter esse comportamento ágil, né, e não só seguir aí as cerimônias,